Vamos ler. Está escrito em Jó 42, versículo de número 2. Está escrito: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ao separar esse texto e meditar sobre ele, e sobre a história e o contexto de Jó, me veio um título em mente, e Deus falou comigo assim: no meio da prova, Deus prova quem Ele é. No meio da prova, Deus prova quem Ele é. Irmãos, Satanás ele acusou Jó de servir a Deus por causa das bênçãos que ele recebia. Jó era próspero, feliz, tinha filhos, 7 homens e 3 mulheres. Ele era respeitado por todos. Mas se ele perdesse tudo, certamente ele iria amaldiçoar a Deus. O livro de Jó ele contém relato de um homem íntegro que permaneceu fiel mesmo em meio a duras provações. A experiência de Jó nos convida a refletir sobre algumas perguntas difíceis a respeito das causas do sofrimento, também sobre a fragilidade e a existência humana, e os motivos para crer em Deus mesmo quando a vida parece ser injusta. Em sua vida para com Deus, Jó ele já afirmava que ele conhecia Deus de só ouvir falar. E a partir do momento que Jó ele passa a ter essas experiências negativas diante de Deus, servindo a Deus, Jó então ele vai aprender 3 níveis de relacionamento para com Deus. 3 níveis de relacionamento para com Deus. Jó ele não era um desviado ou um mundano. Ele era um servo de Deus e mesmo assim confessou que não conhecia a Deus verdadeiramente. Isso nos mostra que existem níveis de conhecimento, níveis de profundidade no relacionamento com Deus e níveis de entrega e níveis de busca. 3 níveis aqui que eu trouxe para a gente meditar. Entregar a Deus não é perder. Segundo, as circunstâncias não podem ditar o meu comportamento. E terceiro, ter fé não me isenta de passar pelas provas. Ele não tinha nada a ver com a reunião que estava acontecendo no céu, mas os filhos de Deus se reuniram. Então ali no meio dos filhos de Deus também veio Satanás. Então Deus agora vai perguntar para ele, vai falar: de onde tu vens? Ele de passear pela terra. Deus vai citar Jó. Deus vai citar Jó. Ele vai falar: viste meu servo Jó? Homem bom, fiel, íntegro. Então Satanás agora vai se direcionar para Deus e vai dizer: tudo bem, Jó não te serve de balde, ou seja, em vão. Ele tem tudo. Ele tem bens, ele tem filhos, ele tem propriedades, ele é respeitado. Satanás vai sugerir: tira tudo dele para você ver. Então vá lá, toque em tudo de Jó, menos na vida dele. Você conhece a história. Então Satanás agora vai descer com fúria. Primeira notícia: perdeu seus bens. Segunda notícia: seus filhos foram mortos de uma vez. 10 filhos. Seus funcionários foram mortos. Jó ele deitou milionário, empresário, e acordou pobre, sem nada, órfão de filhos. Mas algo interessante que eu aprendo nesse primeiro nível de relacionamento com Deus, que entregar a Deus não é perder. Você vai ver que Jó, no capítulo 21, versículo 22, ele vai dizer assim: e disse Jó: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que em tudo isso Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Irmãos, em quantos momentos da nossa vida nós, como seres humanos cristãos que somos, passamos por momentos de dificuldade e não conseguimos separar e entender os
suficiente para trabalhar nas circunstâncias boas, mas também trabalhar na onde? Na adversidade. Trabalhar quando as circunstâncias são adversas. Irmão, tem algo interessante aqui no Salmo 37, verso 5, que diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele, e não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Entrega teu caminho ao Senhor. Essa semana eu estava meditando sobre isso, e entregar a Deus não é perder. É que o problema de você passar por uma provação dessa, em que o ser humano ele perde diante de Deus, pastor, é que na grande maioria das pessoas, é que quando ela perde, dentro do seu coração, ela não consegue desapegar daquilo que perdeu. Ela não consegue entender que Deus é poderoso para permitir aquela situação, mas é poderoso também para mudar o quadro. Então entregar a Deus não é simplesmente só colocar, Senhor, entrega as tuas mãos de boca, mas é aceitar que dentro do coração e entender o propósito. Jó vai fazer essa declaração: eu vi mundo dentro da minha mão, nunca vou voltar para lá. Deus me deu e Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto as percas, nós temos ainda ficado apegado a elas. Como se Deus não fosse capaz de realizar o dobro, como se Deus não fosse capaz de mudar as circunstâncias para melhor. Não fique apegado às circunstâncias passadas. Irmão, eu vou falar um negócio para você. Quem quer servir a Deus mesmo, de verdade, vai passar por provação, vai passar por luta. As coisas vão ficar ao contrário, porque Ele já disse que esse mundo vai se levantar contra você. As coisas não vão ficar favoráveis, mas é necessário que você mantenha integridade. Integridade, ela remete ao estado de ser completo, de ser inteiro. As pessoas, meu irmão, por qualquer coisa se fragmentam, por qualquer coisa se despedaçam, mas é nesse momento que nós temos que olhar para o alto e manter firme a nossa integridade, permanecer fiel, porque Ele é Deus poderoso para mudar a situação, como também é poderoso para permitir a circunstância. Todo crente que quer fazer a vontade de Deus vai passar por dificuldade. Não existe esse negócio de que está tudo bem, vai dar tudo certo, está tudo rolando legal. Quem está fazendo a vontade de Deus, por enquanto está passando por luta. É luta dentro de casa, é luta no trabalho, é luta na vizinhança, é luta na família, é luta. Mas as circunstâncias, irmãos, elas não podem te dar o curso. Entregar é diferente. Entregar não é só simplesmente falar. Entregar é passar para a mão de outro aquilo que antes estava sob a tua mão. Enquanto você achar que você tem o controle de resolver a situação, não vai resolver nada. Mas quando você realmente passa para a mão de Deus e espera nele, Ele resolve. E nunca vai resolver do jeito que eu quero. Deus é especialista em quebrar as nossas defesas. O processo de entregar na mão de Deus é entender que toda vez que eu perco para Deus, eu não perco para o mundo. E entregar a Deus não é perder, é só ganhar. Porque o inimigo, a sabedoria de Satanás, qual é, meus irmãos? Qual é a inteligência do diabo? A sabedoria do diabo é qual? Está tudo bem na vida dela, está tudo bem na vida dele. Se tirar isso da vida deles, eles vão virar as costas para Deus, vão virar as costas para Jesus, vão blasfemar contra o Espírito Santo. Eles vão parar. Essa sabedoria não mudou, continua até hoje. É por isso que naquilo que tu não planeja é difícil alcançar. É por isso que tudo aquilo que tu tanto quer tem que ser com muito mais esforço, tem que ser com muito mais suor. É porque o inimigo sabe e ele acha que se tirar aquilo de você, tu vai parar de adorar. Mas o negócio a gente tem que mostrar como Jó. Ele esperava uma resposta ao contrário.
melhor GPS que existe chama-se Espírito Santo de Deus. Ele sempre vai te guiar na direção correta e nunca ao contrário. Esse é o primeiro ponto. É o primeiro nível de relacionamento que Jó aqui aprendeu. Entregar a Deus não é perder. Segundo nível de relacionamento. As circunstâncias não podem ditar o meu comportamento. Irmão, isso é corriqueiro no meio da igreja. Olha, é difícil, irmão. O ser humano é difícil. O ser humano é complicado. Você tem que entender que você foi chamado para uma escola, em que essa escola, ela tem um manual, no qual esse manual, ele é preparado, organizado, para poder moldar o seu interior. Ela é chamada propriamente de espada afiada de dois gumes, que ela tem o poder de penetrar tão profundo dentro do ser humano, entre juntas e medulas, fazendo divisão, meus irmãos, entre os pensamentos do coração. Então, essa palavra, ela tem o intuito de moldar você para as circunstâncias que vêm. E ele já havia dito, no mundo tereis aflição. Então as circunstâncias não podem ditar o meu comportamento. Olha o que aconteceu aqui em Jó capítulo 2, versículo 9 e 10. Então sua mulher lhe disse: ainda retenes a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele vai responder e disse: como fala qualquer coisa, falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. A sabedoria do diabo e olha a sabedoria de Jó. Eu vou amaldiçoar meu Deus por causa dessa circunstância. Irmão, logo depois ele foi tomado por úlceras dos pés à cabeça. Alguns estudiosos dizem que a 200 metros de Jó você já sentiu o cheiro de putrefação do seu corpo. Jó, ele agora vai ficar sentado, como a Bíblia fala, as cinzas da cidade. As cinzas da cidade, irmão, é o lixaral. Eu fico imaginando a mulher de Jó, passando por Jó, e olhando Jó naquela circunstância abominável, e ela não sabia discernir o que era lixo e o que era Jó. A ponto dela olhar, se indignar e falar: olha a tua circunstância, porque tu não mantém essa integridade ainda de Deus. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Meu Deus! As circunstâncias não podem ditar o teu comportamento. Está doendo, pastor? Está difícil, eu sei, também está doendo em mim, mas eu vou permanecer. Tu tem que permanecer. Você tem que entender o seguinte: José, ele saiu do poço. Daniel saiu da cova. Jonas saiu do peixe. Lázaro da sepultura. Você não entendeu? Nenhum escolhido que entrou numa prova morreu dentro dela. É motivo para levantar a cabeça. Nenhum escolhido que começou a passar pela prova morreu dentro dela. Vai passar, diga comigo, vai passar. Irmãos, em Tiago capítulo 1, versículo 12, diz assim: feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Irmãos, aqui é uma das maiores provas de amor a Deus, é quando você é colocado à prova. Você vai ver que aquele jovem, como eu posso fazer para ser salvo? Jovem rico, como eu posso fazer para ser salvo? Jesus vai falar: tu conheces a lei? Sim, eu conheço, eu pratico desde pequenininho, então tudo bem. Mas ainda falta algo em você. Vende tudo que tu tem e me segue. Ele virou as costas e foi embora triste porque ele era muito rico. Irmão, as circunstâncias não podem moldar o meu comportamento. O terceiro nível é ter fé não isenta de provas. Ter fé não isenta de provas. Como todo cristão deveria estar com isso tatuado no coração e na mente, tinha que estar atado ao pescoço. Não é só porque você tem fé que você vai ficar isento de
dentro do teu coração. É para isso que serve toda a aprovação. E está escrito aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4, diz assim: meus irmãos, considero motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz a perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Sabe qual é a função da prova? Ela tem uma função pedagógica, ela tem uma função de te melhorar, ela tem uma função de te lapidar, de te transformar. Mas o problema é que o crente, ele não entende, ele não quer, ele esperneia, ele luta para sair da prova. Mas quando você entrar na prova, e você vê que é aprovação, respeite o processo. Deixa a palavra te amadurecer. Deixa Deus te amadurecer. Entenda, meus irmãos, que nós não vivemos nessa vida simplesmente para poder sentir só prazeres. A caminhada cristã requer de nós muito mais. As pessoas que vivem em prol só dos seus próprios sentimentos fracassarão na sua fé. É para isso que Deus então permite vir a provação, para te moldar, para te amadurecer. E assim como o Tiago está dizendo, não te faltar coisa nenhuma. Quantos estão fracassando aí por causa dos seus sentimentos? Quando você orar, ore a Deus pedindo: Senhor, guarda os meus sentimentos, porque é por causa dele que nós fracassamos. É por causa dele que nós nos desviamos. Lá em Provérbios 17, versículo 3, diz assim: o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. Crisol é um recipiente que consegue suportar altas temperaturas. Ele é usado para poder derreter metais pesados. O crisol ele serve para isso. Ele suporta altas temperaturas. E aqui ele vai fazer um paralelo do crisol e do forno que derrete o ouro. E o ouro, para ser ouro, para ter o valor que ele tem comercial, ele precisa primeiro passar por um processo de fornalha. Ele tem que passar por um processo de purificação através do fogo. Se você ainda não entendeu, eu quero que você entenda hoje. Se você hoje está passando pelo crisol, ou está passando pelo forno, é porque Deus está provando o teu coração. Em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 diz assim: lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto durante esses 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções e se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Pastor, mas a pessoa está dizendo então que Deus ele não sabe o que a gente pensa? É porque a gente tem uma mania, pastor, de achar que Deus sabe de todas as coisas, então a gente sempre coloca tudo na mão de Deus. Você vai ver claramente aqui o homem de Deus falando. Ele está dizendo: olha, Deus prova os corações. Ele queria saber se aquele povo realmente obedecesse os mandamentos. Entendeu por que você passa pela prova? Entendeu por que a prova existe para o crente? É para moldar o coração do homem. É para provar se realmente você vai ser obediente. Deus ele pode saber de todas as coisas, mas ele quer ver expresso através de atitudes. Irmão, se permanecermos sempre com as mesmas atitudes, nunca vai haver mudança. O grande problema nosso é que a gente se enraiza no nosso pensamento e acha que tem que ser sempre daquele mesmo jeito. Deus está falando aqui: eu estou provando, eu quero ver quem é quem. E olha, muitos são reprovados. Não podemos esquecer: 40 anos no deserto, aquela geração nenhuma entrou. Nenhuma entrou. Nós temos exemplo dos espias. Vamos lá, foram 10 espias, mas só 2 deu bom testemunho, só 2. Pode ver, os 2 que não se deixaram levar pelas circunstâncias, os 2 que não se deixaram impressionar pelo tamanho dos inimigos, eles receberam a herança no meio do povo. É que Deus me prometeu. Sabe o que eu acho engraçado, pastor? É que todo mundo já estava nas suas terras, já tinham recebido suas posses, cantando, todo mundo na bênção, mas Caleb ainda tinha que conquistar a terra dele, porque a terra dele ainda tinha a adversário.
tudo é passageiro. Irmãos, você sabe quantos dias durou o sofrimento de Jó? Alguém já falou para perguntar sobre isso? Irmão, de acordo com o livro de Jó, o tempo da aflição de Jó durou cerca de 9 meses. 9 meses. Durante esse período, Jó perdeu seus bens, sua família, sua saúde, sendo atormentado por doenças e feridas dolorosas. 9 meses. Eu parei para analisar isso e falei, rapaz, 9 meses é um tempo de uma gestação. Né? É o tempo de uma criança nascer. Irmão, tudo tem um começo e tudo vai ter o seu fim. Mas a nossa aprovação, ela sempre vai estar dentro do tempo de Deus para gerar algo novo na tua vida. Então não podemos pular as etapas, porque vai nascer. Diz para o teu irmão aí, irmão, vai nascer. Falta pouco. Quem é mulher sabe, quem passa por essa situação sabe, é difícil, é chato, é doloroso, é incômodo, mas a mulher cria uma expectativa toda para que a criança venha logo. Vai nascer, calma, vai nascer. As provações de Jó: gado roubado, morto, servos mortos, filhos mortos, afligido com úlceras na cabeça aos pés. A esposa insistiu com ele para ele amaldiçoar o Senhor. Antes das provações, 7 filhos e 3 filhas, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 bois, 500 jumentos. Mas Jó, ele não pecou em nada. Sabe quem pecou nessa história do livro de Jó? Quem pecou foi os amigos de Jó. A ponto de que Jó, ele teve que ir lá e orar pelos seus amigos, e aí Deus também perdoou. Sabe o nosso maior problema hoje? Temos dificuldade de perdoar. A gente perdoa de longe, mas quem está perto não perdoa. Mas sabe o que eu acho bom aqui? É que depois das provações, olha como é que estava o estado de Jó. 7 filhos e 3 filhos, 14.000 ovelhas, 7.000 camelos, 1.000 bois e 1.000 jumentos. Dobro, diga o dobro. Diga o dobro. Vai valer a pena. Você passar pela prova, porque Deus vai dar em dobro. Vai dar em dobro. Nós temos que passar, tem que aceitar, tem que entender. Começou de uma forma, vai terminar melhor. Mas essa prova não é para te matar. Essa prova é para te botar em pé. Essa prova é para te fortalecer. É para você dar testemunho. É para você entender que com Deus você nunca vai perder. Nunca vai perder. É por isso que tem gente que fala, poxa, antes que eu vim para a igreja eu era muito abençoado. Depois que eu vim, o negócio mudou. Ficou ruim. Não ficou ruim, não. É porque depende do teu chamado. Quem tem um chamado para prosperidade, passa por prova dentro da prosperidade. Quem tem chamado para edificar casais, tem problema nos casamentos. Quem tem chamado para ensinar a palavra, vai ser provado na palavra. Irmão, isso faz parte, não vai mudar. O negócio é entendermos o nosso papel e aproveitar a viagem e subir de nível no relacionamento com Ele. Porque eu vou finalizar aqui. Tem pessoas que não mudam nunca. Tem pessoas que passam pela prova, mas não mudam. O coração, a Bíblia diz: não endureçais quando ouvir a voz do Senhor. Tem pessoas, irmão, que estão pelejando com Deus, não vai ganhar essa luta, vai perder. Respeite o chamado, respeite o seu chamado, respeite o tempo de Deus, respeite o processo de Deus. Nem todo mundo está preparado para tudo que quer. Nem todo mundo. Para isso existe a escola de Jeová, existe o deserto. O deserto é um lugar bom para ensinar quem precisa, irmão, porque no deserto não tem nada. Se não for Deus para te sustentar no deserto, irmão, se não for Deus para mudar o vaso, se não for Ele para botar a fruta de fogo, se não for Ele para colocar, irmão, a nuvem durante o dia, se não for Ele para fazer a água da rocha, se não for
No meio da prova, Deus vai provar para você quem Ele é. Não vai perder nada, Ele vai levantar alguém, Ele vai fazer uma circunstância, Ele vai abrir uma porta, Ele vai trabalhar. E você vai ver porque você permaneceu firme e fiel. Não entristeça teu coração pela prova que tu está passando hoje, fique liberado essa noite. Não entristeça teu coração, não endureça teu coração. Permaneça firme, Ele vai continuar fazendo, Ele está moldando o teu caráter. Porque depois que Ele terminar de moldar o teu caráter, meu irmão, oh glória. Olha, sabe o que Jó vai declarar que eu achei muito legal? Jó está falando assim, ele fala assim, olha, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sabe o que Jó está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, eu já te obedecia quando eu só ouvia. Agora, através de toda essa tribulação que eu passei, os meus olhos se abriram e eu consegui